queridos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Érica, Finanças para Terapeutas. Hoje, tô vendo que tá faltando alguma coisa, é a luz. Finanças para Terapeutas. Estamos debutando com o projeto. Hoje é a 15ª live do projeto Valorando, com a participação mais que especial da Marina. A Marina, além de ser terapeuta, ela também é esteticista. Então, eu espero conseguir contribuir muito com a Marina para sanar as dúvidas dela, para que ela consiga aumentar os resultados com os atendimentos que ela faz e tudo mais. Enquanto a Marina não entra, eu vou fazer aqui um jabazinho. Tá começando, vai começar semana que vem, a segunda jornada do lucro certo. Jornada do lucro certo são... Seja bem-vinda, Angélica. São aulas gratuitas, são 3 aulas gratuitas que eu dou. São online, são gratuitas, mas são apenas para inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu para a Jornada do Lucro Certo, você não pode ficar de fora. O tema da jornada agora vai ser precificação. Eu tô com medo aqui do suporte do celular cair. O tema dessa jornada vai ser precificação. Então, se você ainda tem muitas dúvidas a respeito desse tema, desse assunto, você não pode perder, vai ser incrível. Então, vai lá no link da bio e se inscreve para a Jornada do Lucro Certo. No dia 30, segunda-feira que vem, às 8h08 da manhã, a primeira aula vai estar disponível para vocês assistirem, vai ser incrível. Tem a comunidade no Facebook da jornada também, que só é possível você participar da comunidade no Facebook se você estiver inscrito na jornada, senão não é possível. E lá nessa comunidade, além de você poder interagir, né, com outros terapeutas, profissionais da estética que têm as mesmas dificuldades que você, lá também eu vou disponibilizar os bônus que são exclusivos para quem está inscrito, tá bom? São bônus imperdíveis. Inclusive, eu estou aqui... Oi, Sibeli, seja muito bem-vinda. Vai ter um bônus de participação. Seja bem-vinda, Marina, que vai ser fantástico. Então, assim, ó, se você quer se você quer correr o risco de ganhar uma bolsa para o curso Finanças para Terapeutas, você não pode perder a jornada, hein? Eu não vou dar mais spoiler, a Marina chegou, então vamos lá. Se inscreve para a jornada que eu vou começar o bate-papo com a Marina. Acho que foi. Foi? Foi. Olá. Oi, Erika. Tudo bem, querida? Boa noite, tudo bem? Sim, e Boa você? noite. Também, graças a Deus, tudo em ordem. Que Vamos lá, bom. conta um pouquinho para mim e para o pessoal que está aqui com a gente, como é o seu trabalho, qual é a sua atividade, como funciona, porque eu também conheço superficialmente, né? A gente só se fala por direct. Sim, verdade. Bom, meu nome é Marina Feld, eu sou esteticista e terapeuta integrativa. Eu sou formada desde 2012 e aqui eu tenho uma clínica, onde eu atendo com a estética integrativa, com tratamentos mais voltados para a saúde. E estou aí, né, me organizando para fazer um curso para profissionais voltado para o melasma. Ai, que bacana. Você falou que aqui eu tenho uma clínica. Aonde é aqui? Nova Mutum, Mato Grosso. Ah, É você uma está no cidade Mato no interior do Grosso. Mato Grosso. Isso, mas é uma cidade bem simpática, viu? Então, vamos lá. Eu estou aqui para o objetivo dessa live, como eu te expliquei, é que eu responda as suas dúvidas sobre finanças
fique à vontade para me perguntar que eu vou responder. Vamos lá, pode começar. Então, Érica, eu vejo assim que a maior dificuldade nossa como profissional é que nós somos formados técnicos e para nós não é ensinado sobre gestão, sobre administração. Quando a gente começa a trabalhar e a gente começa a ver a coisa acontecer de fato, você vê que você não tem noção nenhuma, né? E ainda hoje, depois de tantos anos trabalhando, eu ainda tenho uma certa dúvida de como calcular minha hora maca. Preço. Preço, como Preço do precificar. atendimento. Produto é fácil, né? Assim, é mais fácil, né? Você tem uma base, mas e aí, quando é serviço? Me conta uma coisa antes de eu responder a sua pergunta, porque você já tem aí uma boa bagagem, né? Pelo que você falou, são 12 anos com a clínica, não é isso? Como você São 8 anos. precificou? 8. Como você precificou o seu atendimento até agora? Quando eu comecei, eu me baseei com o que os outros estavam cobrando. Aí eu dei uma Concorrência. olhada. É, hoje em dia eu já não levo mais assim. Eu já entendo que eu tenho um nome e tal, né? Então eu já coloco um precinho que eu acho que é interessante, mas eu também tenho um certo receio quando chega a hora de atualizar os valores, sabe? Tudo subiu, tudo sobe, e na hora de atualizar, né? Então, assim, eu Então, na não verdade, quero mais. pode Desculpa, falar. eu não quero mais olhar para a concorrência, mas eu também tenho dúvidas assim de como precificar, né? Tá, então você, só para ver se eu entendi, tá? Quando você começou, você baseou o seu preço no preço da concorrência, e aí você foi reajustando às vezes esse preço, é isso. Isso. Tá, então conta, assim, cálculo, nada, certo? Não. Tá bom, não precisa ter medo de responder, não, é só para eu ter uma ideia. Até É o seguinte, existem algumas variáveis que são bem importantes e que a gente precisa considerar na hora de precificar um atendimento, um serviço, na verdade, né? É, quais são essas variáveis? A mais importante, todas são importantes, mas você precisa começar considerando quanto tempo você dedica aí para sua atividade na clínica. Quantas horas no mês? é, pois é, né? Nunca contei quantas horas no mês eu trabalho. Pois é, isso é o primeiro ponto que você precisa considerar. Porque como é que você vai fazer o cálculo de um atendimento que geralmente vai em torno de 1 hora, se você não sabe Sim. quantas horas você dedica, Hum, certo? Então precisa começar fazendo essa conta, fazendo essa checagem. Quanto tempo eu me dedico para esta atividade? E aí você não contabiliza só o tempo que você usa no atendimento em si, ali, no contato com o cliente. Você é dona de uma clínica, então você tem que também considerar o tempo que você gasta para fazer compra, para gerenciar pessoas. Você, não sei se tem funcionários, mas gerenciamento de pessoas, para fazer financeiro, para fazer todas as atividades que incluem a gestão do negócio. Quanto tempo você também por mês gasta com isso? É bastante tempo, né? Eu também nunca calculei, mas é bastante tempo. Mas o primeiro ponto é esse: você considera quanto tempo você dedica ao negócio. E aí você inclui atendimento e gestão, tá bom? O segundo Uhum. ponto é quanto a Marina, enquanto pessoa física, precisa ter de salário para pagar as contas dela pessoal. Pessoal, tudo que é pessoal. Você não precisa falar valores, tá? Mas só para você exercitar o raciocínio. Quanto de salário a Marina precisa para pagar as contas dela pessoal? Como se a Marina também fosse uma funcionária da clínica. Hoje eu Você já faz consigo fazer isso. atendimentos.
Eu Tá, já consegui ser assalariada, mas assim, eu consegui sei lá, acho que do ano passado para cá, sabe? Então, nesse tempo todo, eu na verdade, eu nem tinha visão de tirar um salário. E eu entendi. vejo assim que ficou muito melhor, muito mais fácil quando realmente eu decidi tirar um salário para mim. Perfeito. Então, já temos um passo aí nesse processo. Você já tira um salário para você. Ótimo. Além disso, você precisa considerar todos os custos. E quais são os custos que envolvem o negócio? São todos os materiais, equipamentos, tudo que você precisa para prestar um bom atendimento. Se tiver faltando aquele item, você não consegue atender. Esse é o conceito do custo. Então, Uhum. gel de massagem, óleo essencial, eu estou dando exemplos aqui, tá? Sim. Gel de massagem, óleo essencial, floral, incenso, pedras quentes, enfim, seja lá o que for. Equipamento, se você tiver, laser, ultrassom, qualquer equipamento que envolva o seu processo aí do seu atendimento, ele precisa ser considerado também. Só que equipamento, como é que você vai fazer? Você vai pegar o valor que você comprou, pagou no equipamento, e vai dividir por 36. Por que 36? Porque existe um conceito contábil que é uma coisa técnica e chata, mas que diz que a gente deveria trocar os equipamentos a cada 3 anos. Então você pega o valor que você comprou o equipamento, mas isso é uma questão contábil, tá? Mas Ah, para sim. você incluir manutenção e substituição de equipamento no seu preço, a gente considera esse fator, tá bom? Então você pega o preço que você pagou no equipamento e divide por 36, que é a quantidade de meses que compõe 3 anos. O resultado dessa conta é uma partezinha do equipamento que vai fazer parte do seu preço. Então, se você precisar de manutenção nesse equipamento, trocar peça, mandar para revisão, se precisar, é um equipamento que usa um software. Se você precisar atualizar esse software e precisar pagar por isso, isso já está no seu preço. Não vai ser aquele gasto surpresa que você vai falar, meu Deus, de onde eu tiro isso agora? Eu nunca cobrei por isso. Isso já vai estar lá. Então você faz essa continha sempre que for equipamento, tá? Ah, E aí interessante. até Então, maca com que você considera como equipamento, tá? Maca também entra nessa conta como equipamento. Uhum. Diga. Então, eu pego o valor do equipamento, divido por 36, que são os 3 anos, E o e daí eu resultado dessa conta você vai somar com os itens que são lá os insumos, né, os custos. Floral, óleo, gel de massagem, todas essas coisas. Vai somar também as despesas, que aí são aluguel, água, luz, telefone, internet, divulgação, funcionário, impostos em cima dos funcionários, toda essa contador, advogado, se você paga tudo que é administrativo, material de limpeza, material descartável, que não estejam diretamente envolvidos ali no atendimento, porque os que estão envolvidos no atendimento você já colocou lá na conta de cima, junto com os cremes, sim. com os óleos, com tudo mais. Então você vai somar todos os seus gastos mensais para manter o negócio funcionando. E vai incluir um segundo item aí de remuneração para você. Por quê? Porque você teve a coragem de empreender no Brasil. Você abriu uma empresa, você tem um negócio, você dedica tempo para a gestão desse negócio, não foi? Eu não pedi para você considerar lá nas horas o tempo para a gestão do negócio? Você Sim. assumir riscos para manter esse negócio funcionando. Que tipo de risco? Veio a pandemia, fecha tudo por 3 meses. E aí, quem paga o aluguel? É a Marina. Quem É paga o verdade. salário dos funcionários? É a Marina. Se a Marina fica doente e não pode trabalhar e uma parte do faturamento da clínica vem do seu atendimento direto,
Quem vai ficar com a receita impactada? A Marina. E os custos, as despesas, todas vão se manter. Então, você precisa considerar um tipo de remuneração que eu chamo de pro labore. É o salário do empresário. Aquele primeiro salário da Marina é para pagar as contas físicas dela. As despesas pessoais da Marina. O pro labore é para ela ser remunerada e, de repente, até fazer uma reserva pessoal para se resguardar em momentos de crise, digamos assim. A pandemia veio e fechar tudo de novo, a Marina está sem remuneração. Ela consegue com esse prolabore ir fazendo uma reserva. Se você fica doente, precisa ficar afastada por um tempo, você está menos ansiosa com a situação porque você está ali se resguardando. Você também pode usar esse valor para fazer cursos de especialização, para investir no seu conhecimento como empresária, para fazer melhor uma gestão do negócio. Enfim, você usa esse dinheiro para se resguardar e para se aprimorar como gestora, como empresária. Que valor que você considera para isso? Isso é uma decisão muito pessoal, Marina. Isso pode ser R$100, se você acha que vai impactar muito no preço do seu atendimento. Pode ser R$3.000, 5.000, 10.000. Tem que fazer a conta e ver qual vai ser o preço final para você ver se esse preço é justo. Tanto para você como para o seu cliente. Mas qual é o importante desse segundo item de remuneração? É você começar a tomar consciência de que ele existe e que você merece ser remunerada também por ser uma empresária. Que legal, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca mesmo. Esse valor, você acha que é interessante fazer uma aplicação dele? Aí o uso dele é do jeito que você achar melhor. Uma aplicação é uma possibilidade, mas desde que seja uma aplicação que não tenha muita burocracia, muito tempo de resgate, porque numa emergência, por exemplo, vem a pandemia, ninguém estava sabendo, você pôs uma aplicação de 2 anos de carência. A hora que você tirar esse dinheiro, se precisar tirar ele antecipadamente, você vai ter prejuízo. Então, é bacana uma aplicação, mas tem que ponderar quais os riscos aí, se você, de repente, a aplicação for seu único refúgio de emergência, sabe? Então, precisa ponderar. É uma boa opção, mas é importante ponderar se você precisar resgatar esse dinheiro, qual é a liquidez desse dinheiro, né, nessa aplicação que você considerar. Bom, Entendi. Você vai somar todos esses valores que eu citei e vai dividir pela quantidade de horas que você somou também. Lembra Aquelas as horas? Aquelas que você não sabe, mas que eu tenho certeza que a partir de amanhã você vai querer descobrir, se não fizer isso hoje. Com toda certeza. Porque realmente eu nunca parei para pensar quantas horas eu trabalho. E são muitas horas diárias, né? Eu fico pensando, eu entro às 7 da manhã, saio às 11, depois da 1 até às 7 da noite. E isso de segunda a sexta. Então, e aí? É bastante tempo, né? E realmente a gente está deixando de viver outras coisas, né? De pensar em outras coisas, mas a gente não para analisar que essa hora precisa ser calculada de fato. E Precisa. o que você falou que eu gostei muito é a parte do administrativo. Todos os dias pela manhã, tipo assim, das 10 às 11 da manhã, eu tiro para fazer o administrativo. Então, é uma hora que eu não estou faturando, mas eu estou trabalhando. E eu nunca parei para pensar dessa forma com que você falou. E está trabalhando num ponto muito estratégico do negócio. Não pensa que é só uma série de atividades que são obrigações ali, que é chato, porque você gosta mesmo de atender e está ali aquela 1 hora se dedicando ao administrativo, ao financeiro, ao contábil, enfim. Não, porque se você negligenciar essa parte, você vai ter problemas com o negócio. Mas se você aplicar essa 1 hora, porque eu também não estou querendo dizer aqui que você deve utilizar mais de 1 hora do seu dia para isso, mas se você utilizar ela
essa 1 hora com objetivo, com clareza e com estratégia, você alavanca o seu negócio. Você tem mais resultados, você consegue ter ideias de captação de novos clientes que você não teria, você enxerga o financeiro e a partir dele, quais as estratégias de marketing que eu posso tomar para o meu negócio crescer? É verdade. Observa custo, despesa, o que dá para cortar, o que dá para investir um pouco mais. São informações que vêm dessa 1 hora aí que você dedica ao trabalho. Antes da pandemia, eu trabalhava assim, paciente em cima de paciente, aquela correria, aquela loucura. E sabe quando você realmente está passando por cima de tudo e não está vendo nada? E quando a pandemia chegou e que as coisas se acalmaram, o movimento caiu, aqui nós ficamos só uma semana em lockdown, então a gente não sofreu assim, né? Foi Aham. bem tranquilo. Mas assim, que o movimento deu uma reduzida, eu comecei a parar, a analisar, comecei coloquei sistema de administração mesmo na clínica, um para Aham. agenda, o outro para administrativo. Tive mais tempo para analisar os números, não que eu tenha realmente assim muito domínio do que está acontecendo, mas hoje eu já tenho tudo muito agendado. Só que eu percebi que aquele ditado popular que diz que quem trabalha muito esquece de ganhar dinheiro é muito verdade. Foi quando É. eu parei e comecei a analisar. Uma dúvida que eu vejo assim que é uma dificuldade das colegas de profissão, que todas. A gente escuta, né? Eu estou lidando com profissionais agora mais diretamente, é, do nosso próprio nicho ali de terapeutas e esteticistas, e eu percebo que a maior dificuldade das pessoas é sempre falar assim, ai, mas na minha cidade eu não posso cobrar caro, mas aqui no meu bairro eu não posso cobrar caro. E eu vejo que isso é realmente um sofisma na mente, né? E acaba fazendo muitas trabalham com trabalhos lindíssimos e não cobram com esse sofisma de que o lugar não dá, que não deixa, né? Eu falo muito sobre isso. Toda vez que eu falo de precificação, não dá para fugir dessa questão. Por quê? A pessoa que se sente, o profissional que se sente podado em não poder cobrar o que ele gostaria, e aí ele arruma uma desculpa para isso, por exemplo, a cidade que eu moro não dá para eu cobrar muito caro, é porque isso é uma das desculpas, são inúmeras, eu já ouvi várias, mas no fundo é que a pessoa não consegue reconhecer o valor do seu trabalho, o quanto a sua técnica impacta na vida do outro. Qual é a transformação que o trabalho daquela pessoa como terapeuta ou como esteticista leva para o outro? Qual é o valor? E aí a gente remete lá àquela, vou revelar a idade, aquela propaganda antiga do cartão de crédito. Tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras você usa o cartão. Mas a gente como terapeuta precisa aprender a reconhecer em nós o valor do nosso trabalho, que são aquelas coisas que o dinheiro não compra. A valorização, né? A gente se valorizar. Porque enquanto a gente não se valoriza como profissional, a gente não consegue falar de preço. A gente não consegue cobrar o que é justo. E eu não estou falando de cobrar caro, eu estou falando de cobrar o justo. E é justo para você e para o outro. Você é terapeuta também, você sabe que investir nesses cursos não é uma coisa barata. Os cursos na área de estética e de terapia são caríssimos, não são formações baratas. O que leva uma pessoa a investir R$ 10.000 na formação de determinada terapia e cobrar 100 pelo atendimento? 80, 120. Ela investiu 10.000 e eu estou falando aqui de uma formação. Veja, o Aí professor não ia conseguir cobrar 10.000 no curso se o curso não fosse bom, se o conteúdo não fosse transformador. E é agora você verdade. detém esse conhecimento para levar para o outro. Porque não existe uma explicação racional que justifique isso. Você cobrar
R$ 100 para atender com aquela técnica. Precisamos, urgente, aprender a reconhecer o valor do nosso trabalho, a transformação e o impacto que ele tem na vida do outro. Fundamental. Sem isso, não dá para falar de preço. É. Aí pega profissionais que quando começam se baseiam no preço das outras, como fui eu no começo, e daí a outra tá cobrando R$ 80, então eu vou cobrar R$ 80 também. Aí faz de mim uma profissional sem dinheiro para investir em conhecimento e sem Não, dinheiro para investir em bons produtos. frustrada, cansada, desanimada, pensando em desistir da profissão, porque trabalha muito e não ganha. Mas, meu Deus, a minha agenda está lotada. Eu atendo das 7 da manhã às 8 da noite, não tenho dinheiro. E não vai ter, porque se você colocar no papel, fizer a conta que nem terminei de te ensinar ainda, como é que conclui e chega no preço, se você fizer essa conta correta, você vai ver que você está pagando para trabalhar. Então, você trabalha das 7 da manhã às 7 da noite e paga para todo mundo. Você não recebe, você está pagando. Porque ao invés de cobrar, você cobra 100, só que o seu custo da hora trabalhada é 120. Então, você paga R$ 20 para cada pessoa que você atende. Aí chega final do mês, não sobra mesmo, às vezes até falta. E aí, não dá para dizer que a culpa é da técnica, que a culpa é do professor que não te ensinou a cobrar. O professor não tem esse conhecimento também. E eu vou falar para você que eu tenho, não é porque eu sou terapeuta, é porque eu tenho toda uma bagagem de formação financeira, já fui consultora financeira, que vem antes das terapias da minha vida. E mesmo assim, eu levei 2 anos e meio como terapeuta para perceber que os terapeutas tinham essa dificuldade, porque para mim é uma coisa tão natural que eu não percebi a dificuldade do outro. Então agora eu sei. É por isso que eu criei o Finanças para Terapeutas, porque, gente, não é justo. As técnicas são transformadoras, são maravilhosas. Os terapeutas deveriam ser tão bem remunerados quanto o médico. Verdade. É verdade. Então precisa começar esse trabalho interior de reconhecer o preço. Precisa reconhecer o valor, porque aí você consegue cobrar o preço. Aí o cliente te fala, nossa, mas você está cobrando muito caro. Então, mas a transformação que eu provoco não tem preço. O meu preço é esse. Você pode ir ali no vizinho que cobra mais barato, tudo bem. E faça isso com a consciência tranquila. Porque é melhor você atender 2 com o preço certo do que 5 pagando para trabalhar. Essa percepção de que eu preciso ter cliente todo dia para eu ganhar dinheiro, se o seu preço estiver errado, é uma ilusão. Porque se o preço estiver errado, você vai pagar para trabalhar. É verdade. Só dá desgaste, né? Só desânimo, vontade de parar com tudo. Então, minha missão aqui com o Finanças para Terapeutas é ajudar os terapeutas a não desistirem da profissão. Continuem como terapeutas. Eu tenho muitas colegas que se formaram comigo e que não exercem. 85% é a estatística das pessoas que fazem cursos na área de terapia holística, estética, acabam não atuando na área. E na minha cabeça era por insegurança de não começar a atender. E não é porque a pessoa se cansa, não sabe cobrar, cobra barato, os primeiros atendimentos nem cobra, faz de graça, e aí não consegue se manter. Financeiramente não consegue. Outra coisa que eu vejo assim que é um ponto assim chave é quando nós, como esteticistas, ainda tentamos fazer tudo, sabe? Porque realmente a gente se forma com uma bagagem muito grande, assim, na faculdade aprende 500 coisas. Só que daí aquela decisão de dizer assim, não, eu vou deixar de fazer essas coisas, irei fazer essas aqui somente e ser especialista nisso.
Eu vejo que é algo assim, um medo de não ganhar dinheiro suficiente ou de não ter paciente suficiente na agenda faz com que continue no cansaço. Chegou um tempo dos meus atendimentos que, nossa, quando tinha paciente que eu tinha que fazer radiofrequência, eu tinha vontade de chorar. Eu não gostava mais, e no começo eu gostava, só que depois eu já não queria mais, eu tava cansada. E daí, quando eu olhava lá na agenda, a radiofrequência, sério, cara, me dava uma tristeza, um desânimo. E quando eu decidi que eu iria fazer só o facial, aí eu conversei com meu marido e ele falou assim pra mim: ah, eu acho que não é hora. E eu entendi ele, né? Porque realmente. E daí eu fiquei assim, eu falei: não, eu vou fazer só o facial. Ainda teimei e fui, né? E deu certo, porque eu tive mais tempo de estudar, eu tive mais tempo para buscar. E quando eu cheguei novamente nele e falei, eu vou fazer só o melasma, e daí ele já tinha visto que fazer só o facial dava certo, aí eu tive todo o apoio, sabe? Assim, não, vai mesmo. Então, me dedicar a uma coisa só me fez ser especialista no assunto, porque eu tenho tempo para estudar somente isso. E posso cobrar, sim, um pouco mais caro, porque eu tenho autoridade em falar nisso, né? E Sim. a agenda não deixou de ficar cheia. Esse era um medo, assim, e é um medo que eu vejo das minhas colegas. Hoje eu tenho uma colega que quer muito deixar tudo, ficar só com acupuntura e tá com receio. Então, antes de eu responder, né, de eu complementar aí a sua fala, eu quero agradecer a Cibele. A Cibele é minha aluna da primeira turma do curso Finanças para Terapeutas. Eu fico muito feliz de ver esse feedback, viu, Cibele? Gratidão, querida. Então, mas esse medo, Marina, de reduzir o número de atendimentos, veja, ele só existe porque tem a crença de que eu só vou ganhar dinheiro se minha agenda estiver cheia. Mas ninguém Mas você sabe que nunca. crença, eu tô te escutando e eu tô me vendo assim, sabe? Eu ainda tenho essa crença, parece que o dia que eu trabalho pouco, eu sinto assim, ai, fracassada, sabe? Eu tenho que Então, sair mas de lá. você já fez as contas para saber quantos atendimentos você precisa fazer no mês para chegar no seu ponto de equilíbrio? Essa nossa Então, conversa está sendo muito reveladora. e aí assim, só para sair de uma linguagem mais técnica para algumas pessoas, o ponto de equilíbrio é o ponto em que você pagou todas as contas, tirou seu prolabore, a empresa deu lucro, tá com tudo redondinho, tá? Não é um 0 a 0, é o ponto de equilíbrio. A empresa está saudável. De repente, você vai descobrir fazendo essa conta que se você atender, sei lá, 70% do que você atende hoje, você está com a empresa saudável, em equilíbrio. Você não precisa ter a agenda lotada o dia inteiro. E aí, de repente, você chega no ponto que você está se dando ao luxo de estar de folga na sexta-feira à tarde. Hum, que sonho. Quero meu da Não, noite. eu sei que quanto mais próximo do final de semana é pior para a área da estética no geral, né? Mas assim, você escolhe um dia na semana para você folgar meio período. Por quê? Porque você tá você desapegou dessa crença que precisa atender igual a louca semana inteira, senão a conta não tá paga. Não, não é assim que funciona. Mas para você chegar nesse nível, você tem que precificar da maneira correta. Além de precificação, o que mais que são os pontos assim chaves que eu devo me atentar? Fazer controle financeiro diário, fundamental. Ah, é chato, não gosto, não tenho sistema, não sei mexer no Excel. Não... Olha, sinto muito. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você quer continuar se sentindo frustrada, cansada, porque a agenda não está cheia e você não ganha dinheiro, ou você quer conhecer um pouco mais de finanças, entender e trabalhar estrategicamente para que o dinheiro venha com mais facilidade. A escolha é sua. Se você quer ter mais tranquilidade, então você vai ter que fazer controle financeiro diário. A partir desse controle financeiro, você gera relatórios que aí vão te indicar, por exemplo, qual é a técnica que você mais atende na sua clínica? Será que essa técnica é a que te dá mais lucro? Você tem mais margem nela? Ou será que essa técnica não é tão bom assim?
Será que os itens de custo, os custos que compõem lá, aqueles materiais que você precisa para atender, será que você está gastando com eles mensalmente? O que condiz com o que você atende com cada técnica? Porque eu já tive cliente, por exemplo, que estava gastando 3 vezes mais com compra de determinado insumo no mês do que quando a gente comparava com a quantidade de atendimentos que ela fazia daquela técnica no mesmo período. Então, reduz esse custo, reduz a compra desse insumo. Você começa a perceber algumas despesas que você faz, que são valores menores, mas que você faz com uma certa frequência. Chega no final do mês, elas estão um montante grande. Está consumindo o seu lucro. Vai dando montão, né? Exatamente. Só que se você não faz a conta, você vai conseguir descobrir qual é o valor desse montão? Não vai. Realmente aí, um sistema financeiro bom ajuda muito a crescer, né? Mas para quem não tem ainda, o Excel também vai ter a mesma função. É que você já está num patamar maior, tem o sistema, e seu sistema deve gerar uns relatórios bons, e se não gerar, pode ser que você peça algumas adaptações e o próprio pessoal do sistema desenvolvam relatórios mais personalizados para você. Mas não adianta ter o relatório e não entender o que ele quer dizer. Esse é um ponto bem interessante. Tem várias coisas que eu não sei o que quer dizer, né? Não resolve. Porque fazer controle financeiro só por fazer, só para dizer, eu controlo tudo, tá tudo no sistema. Tá bom, então me diz aí qual foi seu lucro no último trimestre. Conta aí para mim qual é o item que consome a maior parte do seu custo. Qual é a sua atividade que tem mais lucro? E assim, eu estou dando alguns exemplos de análise aqui, só para o entendimento ficar mais claro. E você muitas vezes não sabe nem como extrair o relatório que te dá essa informação. Porque o sistema tem tantos relatórios que você fala, e agora? Qual é que vai me trazer essa informação que eu não sei? Deve ser lá no módulo do financeiro, mas eu não sei qual é. Deve ser lá. Então, não é... O meu curso, né, e aí eu vou vender um pouquinho do meu peixe, não é focado em te fazer um especialista em controles financeiros, um especialista em Excel, não vou tornar ninguém um gestor financeiro assim, né, preparado para enviar currículos para vagas financeiras. Não, você vai continuar sendo uma esteticista, uma terapeuta, focada nos seus atendimentos, querendo ser melhor a cada dia. Só que você vai entender e usar o financeiro como ferramenta de estratégia de crescimento do seu negócio. Você vai conseguir aumentar o seu lucro em 50% em 45 dias. De maneira muito fácil, é muito simples. É que já temos uma crença também de que falar de dinheiro é chato, de que é uma ferida que muitas vezes é doída. Porque a minha família toda sempre trabalhou muito e ninguém nunca conseguiu ganhar dinheiro. Porque eu sou a primeira empreendedora da família. Gente, eu vivo isso na pele até hoje. Não tem ninguém na minha família que empreenda, só eu. Não tem nenhum funcionário público, mas são todos CLTs ali. Com quem que eu vou aprender a empreender? Você tem que ir usando, e é natural. Se eu fosse só terapeuta, eu ia me sentir, acho que um cego em tiroteio quando o assunto é finanças. Sim. Mas a gente tem que estar disposto a falar disso, a curar essa ferida do dinheiro, né? São muitos sofismas na mente, né? Que nos são colocados desde pequenininha. Mas deixa eu te perguntar um pouquinho do seu peixe aí que você está vendendo, do seu você como terapeuta, você é terapeuta de qual? O que você faz como terapeuta? Olha, eu sou iridóloga, eu sou bioquibernética por Smith. Já ouviu falar dessas técnicas? Iridologia, sim. Eu já fui no iridólogo e eu fiquei encantada com o trabalho dele. Muito incrível mesmo. Agora essa segunda, não. É uma técnica alemã
que você pressiona alguns pontos da pele com uma caneta de aço cirúrgica e ela provoca uma informação de reset celular. Então, é uma técnica excelente para analgesia, enfim, para várias coisas. É muito legal. Eu sou mestra Reiki, eu trabalho com biologia quântica, com Magnify Healing, sou numeróloga, enfim, eu faço constelação familiar pela Íris, eu Pela tenho aí. pela Íris, constelação familiar irídia, é fantástico, assim. Então eu tenho 360 horas de formação em muitas áreas, assim, de técnica maravilhosa, é verdade. A Cibele fez o curso de constelação irídia comigo. Então, são muitas horas de formação em cursos de terapia holística, 360, se eu não me engano. Então, Nossa. por 2 anos e meio, eu abandonei as finanças, a minha carreira como consultora financeira, e me dediquei só às terapias. E voltei a falar de finanças em março desse ano, que eu resolvi ajudar os terapeutas, porque até então era só comigo. E você organizou, então, além de ajuda com as finanças, você organizou alguma coisinha para ajudar nesse questão dos sofismas da mente, dos traumas do ganho ali com o dinheiro junto? Sim, não dá. Eu não consigo mais hoje falar de finanças e não relacionar com a questão dos traumas, das crenças limitantes, de reconhecer valor, para mim é uma coisa que anda muito junto. Então, o que eu fiz? Eu simplifiquei ainda mais, porque veja, eu atuei mais de 10 anos no departamento financeiro de grandes empresas aqui em São Paulo. Aí saí e fui empreender, consultora financeira para micro e pequenos empresários. Então, eu traduzi a linguagem do grande, né, das grandes empresas, para o pequeno, porque a informação é a mesma, mas a leitura é diferente, né? A proporção é outra. Então, eu simplifiquei. E agora, para os terapeutas, eu simplifiquei um pouco mais e ainda inseri essas ferramentas para ajudar a lidar com crenças, com desafios, com apegos, com falta de valor, enfim, com várias questões que a gente lida no dia a dia, né? Usando as técnicas, as ferramentas que eu aprendi aí nessas formações de terapia. Muito legal. Realmente eu acho que isso tudo que você está falando é o que nós profissionais precisamos mesmo. Quebrar esses sofismas na mente e entender na prática como que nós vamos fazer. Porque qualquer curso de finanças que a gente vai fazer, de administração, de gestão que seja, não é voltado para a nossa área. Então a gente Não, acaba ficando muito perdido em como de fato calcular isso, né? Então, quando o negócio já é voltado para a nossa área, o negócio só flui, né? Só e eu soma. acho que eu consegui facilitar na tradução da linguagem, sabe? Da linguagem financeira para a linguagem do terapeuta mesmo. O meu curso não é cheio daqueles termos técnicos, ROI, EBITDA, lucro. Gente, vamos lá e vamos focar no que interessa para o seu negócio crescer, vamos simplificar isso tudo. Eu também tenho um módulo lá para que a base do meu curso é o Excel, né? Nem todo mundo, são raras as pessoas que têm sistema. Eu também ensino ali o Excel passo a passo, compartilhando a tela, pego na mão e vou fazendo junto. Também com o básico do que ele precisa entender para conseguir gerar as informações para o negócio dele crescer. Ponto. Simples. A ideia é simplificar. E tem um módulo que é dado por uma contadora para falar sobre legalização, sobre a importância de formalizar, quais são os impactos, por onde começar, quanto custa, o que precisa, o que não precisa e tudo mais. Então, eu procurei no simples preencher com muito conteúdo bom, que fosse que a aplicação prática fosse muito rápida e eficiente, para que o terapeuta pare logo mesmo de pagar para trabalhar, não pode ficar muito tempo mais nessa vida.
Nossa, Érica, comigo aconteceu um fato quando eu comecei a trabalhar que foi muito triste. Eu busquei na minha cidade aqui, né, o que eu precisava e foi me cobrado alvará. E depois de uns 2 anos, 2 anos e meio, eu recebi uma intimação dizendo que eu devia ISSQN. E daí eu falava, gente, mas eu tô todo ano lá para pagar o alvará de licença, por que que nunca foi me falado desse ISSQN? E eu sei Uhum, que foi um valor assim altíssimo que veio. Eu consegui parcelar, mas mesmo assim as parcelas ficaram bem altas bem e eu altas, me enrosquei. Porque no começo a gente não tem dinheiro para nada e nada. ainda tive essa multa aí. Então, assim, nossa, isso que você está falando realmente é muito legal, porque a legalização em si, de como você vai trabalhar de forma correta para não tomar um fumo desse que eu tomei, né? E foi sofrido. Exato. Olha, eu já vi pessoas quebrarem em função de impostos. Falar, não, eu vou fechar porque eu não consigo pagar isso. Nossa, Então que é triste. importante, é muito triste. E é muito importante nesse processo você ter um contador de confiança. E um contador de confiança nem sempre é o contador amigo, é o contador competente. Competência é sinônimo de confiança e não amizade é sinônimo de confiança. Porque se o contador amigo for cheio de querer dar os jeitinhos para resolver as coisas, ele pode te colocar numa enrascada que quebre o seu negócio. Então é importante. E não veja o pagamento mensal do contador como dinheiro jogado fora. Gente, não é. Um contador bom é um investimento que você faz para manter o seu negócio regular e com respaldo para tudo que você precisar. Esses relatórios que eu ensino no curso, eles não servem, por exemplo, se você. Eles são gerenciais mesmo. Eles não servem, por exemplo, se você for querer pegar uma linha de crédito no banco. O banco vai querer o do contador. Os relatórios que eu ensino são gerenciais, então não dá para falar, eu comprei o curso da Érica, eu não preciso de um contador. Não é verdade. Meu curso é gerencial, vou te ensinar a gerir o dinheiro da sua empresa ali no dia a dia, o dinheiro que entra e sai da conta. O contador tem um outro trabalho e você não consegue fazer sozinho o trabalho do contador. Ele tem um conhecimento técnico, uma bagagem. Essa legislação nossa é chata e é burocrática, sim, e você precisa de um contador para se entender com ela. Não vá na ilusão que você consegue resolver sozinho, porque você vai cair naquela história de que o barato está caro. O barato vai sair Sim, muito caro nesse caso. Então, consciência é fundamental, é primordial. verdade. Verdade mesmo. Mas a gente ainda consegue entrar no MEI ainda, né? As Terapeuta, esteticistas. não. Terapeuta não? Esteticista, só se for aquela categoria de esteticista que faz atendimentos quase médicos, sabe? Pós e pré-operatório, elas conseguem. Esteticistas tipo massoterapeuta não conseguem também. E eu divulgava isso, até me retratei, tem uma live aqui, eu fiz sexta-feira da semana passada com a minha amiga que dá o módulo lá de legalização dentro do curso, porque eu saía nas minhas lives falando que terapeuta pode ser MEI na minha cabeça. Podia, o meu Mas deve MEI ser não é. mudado, então. Não, nunca pôde. Por quê? Porque o Eu comecei terapeuta. como MEI. Mas acho que o seu KNAI não era de terapeuta. Não, Porque de eu esteticista. Ah, então tem que ver qual código que o seu contador na época ou você escolheu para abrir, porque não são todos. No É, caso de esteticistas. mas no começo eu consegui. Eu fiquei bastante tempo no MEI, né? Aí depois acabou excedendo o valor mensal que era possível. Aí houve necessidade de mais uma funcionária e a gente, né, acabou migrando. Vai Mas no começo crescendo. isso, que bom, né? Graças a Deus. Mas no começo eu comecei como MEI, sim, e para mim foi excelente, porque eu não precisava mais pagar o ISSQN e Não ia mais ter problemas com isso, né?
Não ia, era só o alvará. Hoje aqui é isento de alvará também, então é só aquela taxinha, né? E nossa, é uma pena se o terapeuta não pode fazer, porque eu acho que todas as. Quem está começando sempre começa com receio de já ter uma dívida de pagar um contador, que nem você falou, é sim um investimento muito bom, é necessário, mas no começo é difícil para todo mundo, né? E você tem ali Então, aquele compromisso. mas é assim, ó, Cibele, tá aqui, ó. Infelizmente não tem MEI para nossa categoria. A gente já precisa iniciar no Simples Nacional. Só que, veja bem, é uma questão de fazer conta também. Porque se você atua como pessoa física e faz os atendimentos e não se formaliza como pessoa jurídica, quando você for declarar o imposto de renda, você vai ter uma alíquota de 27,5%. Então, vem o leão e come, ó, quase 30% do que você recebeu ali durante o ano. Quando você legaliza com o Simples Nacional, no caso dos terapeutas, a sua alíquota inicial é de 16%. Então, você já vai pagar menos do que o imposto de renda. Você vai pagar 11% menos do que do imposto de renda. E vai estar tudo formalizado, bonitinho, legalizado. Se você acumular os seus rendimentos e no final do ano você fizer uma distribuição de lucros e dividendos, você não tem incidência do imposto de renda. Então você consegue maneiras legais, corretas, de reduzir o impacto desse imposto, né, dessa carga tributária ali no seu mês a mês, e fazendo a comparação com o imposto de renda, pessoa física, você vai ser menos tributado também. Então, assim, não é o melhor dos mundos? Não é, mas é melhor do que não formalizar. Nossa, Érica do céu, agora você falou um negócio muito. É muito verdade isso, né? E muitas profissionais ainda estão trabalhando no CPF, né, para não ter o custo que nem eu falei para você, né, de já ter que começar pagando contador e tal. E depois toma um fumo muito grande no imposto de renda. É verdade isso. Porque não... E aí vem de um paradigma, uma outra crença, de que abrir empresa no Brasil é muito caro e eu vou pagar mais imposto. Mas ninguém nunca fez a conta. Sabe o Eu que que pago eu mais no sempre imposto de falo? renda. Eu sempre uso muito um versículo bíblico que diz que o povo perece porque falta conhecimento. Até no início da live, o que eu falei foi: a gente não aprende isso, faculdade não ensina, nós somos ensinados a ser técnicos, nós não somos ensinados a ser empreendedores, né? Sim, Recente eu vi que tem uma faculdade de empreendedorismo no Brasil e eu achei ela sensacional. E só que a gente é ensinado a ser técnico, a ser a mão de obra, né? Então, assim, o que nos falta é o conhecimento, é por isso que perecemos tanto. exatamente. E eu sempre Exatamente. falo que o melhor investimento que se pode fazer na vida é em conhecimento, né? Não tem aquilo que você sabe, ninguém te tira e você consegue dar o seu tombo né, e fazer as coisas acontecerem, a não perder e a multiplicar aquilo que você conseguiu. Então, realmente, investir em conhecimento é a melhor forma mesmo de sair da ignorância, porque nós vivemos na ignorância. Essas Sem coisas não dúvida. estão controladas. E daí você fica sabendo, como eu fiquei sabendo da dívida que eu tinha aqui do ISSQN, no momento de uma cobrança ali, que vem com uma intimação, né? E você tá, né? E você não fica sabendo antes para É. você se precaver e para se organizar. Não, até porque se você tivesse esse conhecimento antes, você não tinha acumulado essa dívida. De jeito maneira. É muito mais fácil você pagar mensal, né? Muito É mais muito fácil. mais fácil. Então, assim, é começar a desenvolver o pensamento do empreendedor mesmo, daquela pessoa que quer fazer a coisa certa. Porque também tem muito enraizado ainda em nós a questão, vou dar um jeitinho nisso aí. Será que eu preciso mesmo do contador? Vou tentar fazer eu mesmo. E nessa você está cavando um buraco para se enfiar, assim, absurdo. Não é a melhor saída, não é o melhor caminho.
fazer a coisa certa, com integridade, do jeito que tem que ser feito, com o respaldo necessário das outras pessoas que não têm o conhecimento, né? Que tem o conhecimento que você não tem, é fundamental para você crescer. Senão você vai apanhar muito, vai pagar muito imposto parcelado aí, de coisas que você não sabia que existia, desnecessariamente. Eu A apanhei gente bastante, precisa, viu? a gente precisa aprender a aprender pelo amor, porque a gente só aprende pela dor. Quando vem a pancada, Então, pá! Aí eu vou ver o que eu faço com isso. existem lacunas na nossa vida, né? Por exemplo, tem coisas que eu sei. Tem aquelas que eu que eu sei que eu não sei. E essas aí eu posso buscar. E é uma obrigação até buscar, porque você sabe que não sabe. Mas é aquilo que eu Sim, não sei, que eu não sei. mas aí você vai descobrindo, né? Porque uma informação nova vai te levando a outra, que você nem sabia que não sabia. O que não. E assim, quando se trata de gestão, de parte contábil, né, de como empreender, nós técnicos sabemos que não sabemos. Aí que nós precisamos de cursos, de coisas que nos oferecem essa, mas a gente sabe que não sabe. Aí que entra você. E aí eu brinco muito com uma coisa: a pessoa não. Eu acho que isso é um conceito meu, tá? Acho que a pessoa está livre de ser chamada de pecadora, digamos assim, enquanto ela não sabe que ela está pecando. Ah, Isso é bíblico eu estou fazendo uma coisa errada, mas eu não sei que é errado. Então eu estou fazendo, achando que eu estou fazendo certo. A partir do momento que vem alguém e fala assim, Érica, você sabia que isso aí que você está fazendo está errado? Que o jeito certo que você tem para fazer é esse aqui? E eu continuo fazendo errado? Aí eu sou uma pecadora, porque eu ignorei o certo e continuei no errado. Então isso vale muito, assim, para o conhecimento financeiro. Ah, eu não sei. Eu acho que eu sei precificar. Eu faço umas contas. Ah, eu me baseei na concorrência porque eu achava que era o certo. A partir do momento que você tem a consciência de que não é assim e que existe uma maneira correta para você fazer isso, se você continua fazendo errado, você está pecando. Pois Pecando é, com minha você, com cabeça o tá. seu negócio. Você já viu aquele meme da Nazaré Tedesco, que ela fica com a cara assim, com um monte de engrenagem assim desenhado? Eu tô desse jeito. Eu quero entender esse negócio que você falou, com esse monte de negócio aí que você estava explicando, que é assim, que é assado, porque é muito necessário. Realmente eu quero ver a forma de trabalhar menos, de poder sair mais cedo do trabalho e não ficar na paranoia de ter que estar com a agenda cheia, de saber precificar da forma correta, né? E saber a hora de aumentar o preço. Porque daí o que acontece? Subiu tudo. Vamos pegar um pequeno exemplo. Luva. Antes da pandemia a Não. gente pagava R$ 25 a caixa. Agora nós estamos pagando Agora, 120 aqui. E já pagamos pois mais que é. isso. Tadinha. Uhum. Então, assim, daí eu fico assim, eu não posso aumentar meu preço porque é pandemia, porque tá todo mundo perdendo dinheiro, porque. E me falta essa posição de saber como me posicionar, né? Saber como passar isso para o paciente e também de como calcular. De como Eu calcular acho que está faltando você trabalhar o reconhecimento do valor, hein? Do seu valor como profissional. É, verdade. Quando a gente interioriza verdadeiramente o nosso valor como profissional, a gente perde o pudor, vamos dizer assim, de falar de preço. Esse é o meu preço. É isso que vale realmente o meu trabalho. E tem uma frase que eu gosto muito que é assim: quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor fica. Nossa, é muito verdade. Então, vai do seu posicionamento. Você quer brigar por preço? A escolha é sua. Só que se você quer entregar valor, você não vai brigar com ninguém. É o seu valor. Você reconhece ele, o outro vai reconhecer por consequência.
É verdade. Percebe? Fez sentido para você? Muito, total, total. Basicamente isso. Super verdade, Raquel. O pessoal está concordando. A CBL falando, ó, que os custos estão subindo a cada dia. Pois é. Oi, Estamos aí, a Hélida. inflação, a inflação batendo 40%, gente. Como é que mantém o preço que você compôs quando você começou? Mesmo que você tenha começado o ano passado. Se você começou antes da pandemia, a realidade é outra hoje. Não dá para manter o mesmo preço. É, muito, não tem como, é. E a gente está segurando para atualizar os valores, né? Eu acho que eu prefiro não comentar esse seu comentário. Porque, sob que justificativa você está segurando para reajustar os seus preços? Então, eu converso muito com um colega de trabalho, assim, né? E pergunto, sério, como é que tá? E aí e tal. Mas é sempre assim, aqui se falou de lockdown muitas vezes, apesar de não ter fechado, mas se falou muitas vezes, né? Todas as vezes que se falava, simplesmente os pacientes sumiam, né? Porque depende muito da entrada de dinheiro, né? Nós temos muitos pacientes que são empreendedores, então acabavam segurando também. Então, se está difícil, e a gente conversa com quem vende roupa, com salão de beleza, maquiadora, o pessoal não está faturando. E daí a gente pensa assim, logo se reduziu as entradas deles, como que nós vamos aumentar os nossos valores, né? Precificar vai ser mais difícil, né? Então essa é a justificativa. E mas realmente o custo aumentou muito. De repente, antes da pandemia, seu preço não estava nem tão errado assim, mas agora você pode estar pagando para trabalhar. Pode ser. Só E vai agora com que você descobrir fazendo a conta. e todos esses itens que você mencionou, que eu não havia parado para analisar até hoje, realmente me mostram que tem coisas que eu ainda não coloquei na ponta da caneta. Coloquei muita coisa assim, claro, coloco aluguel, água, luz, telefone, todas essas coisas que é do custo fixo aí eu coloquei, funcionário, meu salário, né? Já sou assalariada, que já estou na frente, né, aí de muitas Sim, colegas que ainda não conseguiram. Então, assim, tudo isso eu coloquei, mas assim, colocar a hora que eu trabalho, essa hora que eu tô ali trabalhando com o financeiro, isso não. Então, assim, realmente, se for somar assim, com certeza acho que tá bem defasado o valor. pois é, precisa rever. E Uma coisa que eu faço. à medida que você for colocando, somando esses valores, já vai trabalhando com você a questão do seu valor, tá bom? Porque Combinado. senão chega no resultado do preço, você vai falar, meu Deus, isso está muito caro. Por que É. você acha que está caro? Porque você não conseguiu ainda reconhecer seu valor e aí vai estar caro. Uma coisa que recente eu consegui fazer, que eu achei que foi uma mudança muito grande para mim, e que foi assim, com a ajuda mesmo da minha auxiliar administrativa, foi a questão de cobrar consulta avaliativa. Que Grande você passo. me sinto assim, quase uma doutora, precisa de ver. Assim, você tá ali, você fica 1h15, 1h30 ali com a paciente, você explica para ela, você, né, mostra e tal. E eu não conseguia precificar isso, eu não conseguia cobrar. Aí eu comecei cobrando R$ 100 e R$ 50, se a pessoa fechasse o tratamento, eu revertia. Aí depois de um tempo conversando e tal com ela, e ela falou assim, não, acho que tá na hora de você cobrar cheio e não descontar nada. Eu tinha, com certeza caiu a quantidade de avaliações, mas eu vi que afastou os curiosos. Você E trabalha menos agora. isso, e aqueles que realmente querem fechar um tratamento com você, eles vão pagar. E então agora eu cobro R$ 100 ali a minha hora da consulta avaliativa e é bem bacana, assim, você consegue realmente oferecer uma experiência para o paciente porque você está ali numa hora com calma, que você está recebendo, é um valor que não é um absurdo, mas aqui na cidade não existe, as pessoas não cobram, né?
Então, você já quebra ali um primeiro paradigma, né, cobrando, e ainda se oferece uma experiência para o paciente, mostrando o seu conhecimento e devolvendo ali alguma coisa, né? Suplementação, exames laboratoriais que a gente faz interpretação e explica para o paciente. Então, é realmente uma remuneração por aquilo que você está dando. Então, eu achei que isso já, eu passei a me ver, a me valorizar. E foi um passo grande que eu senti em mim, assim. Porque é nessa consulta que você mostra para o seu cliente todo o valor do seu trabalho. Não é falar de preço, não, é o valor, você entrega todo o valor. Toda a transformação que ele vai ter ali durante o tratamento com você, você apresenta para ele nessa consulta. Então, não tem por que fazer isso de graça. Você está dedicando uma hora do seu tempo. Mas sabe o que eu pensava antes? Que era a minha hora de me vender. Sabe vendedor de roupa? Que se você vai na loja e você não gosta de nada, você não leva nada? Sim, eu achava que a consulta avaliativa era a hora que eu tinha que me vender e o paciente tinha que querer comprar. Por isso que eu não cobrava. Aí, se ele não fechasse o pacote, você entrava em depressão na sequência. Perdi uma hora, né? Triste, é muito triste. Então, chegou a hora de mudar isso aí. Bom, já mudou, né? Você já cobra, perfeito. Já não está mais trabalhando de graça, você trabalhava declaradamente de graça. É. Verdade. Declaradamente. Que bacana. Diga aí, o Instagram não ainda pôs o relógio aqui que vai nos bloquear, temos tempo. Enquanto o Instagram deixar, a gente fala. Eu nem sei quanto tempo a gente já está conversando. Isso já passou um pouquinho de uma hora e pouco. Mas enquanto o Instagram não derrubar, a gente segue. Mas é isso, né? Eu já tirei todas as minhas dúvidas, eu gostei demais da nossa conversa mesmo. E muita coisa me abriu para pensar que é o esquema do que eu sabia que não sabia, sabe? Então agora eu sei, então eu tenho que buscar. Vou ficar te acompanhando aqui sempre e tenho certeza que você na jornada do lucro certo, que é a jornada que vai começar dia 30. São 3 aulas online e gratuitas, mas são apenas para inscritos. E essa jornada ela vai ser focada em precificação. Então as aulas estão assim, o link está na bio, as aulas estão imperdíveis, assim, vai te ajudar muito na questão de precificar o seu atendimento. Ah, legal. Eu convido todo mundo que está assistindo também, se quiser, se inscreve lá na Jornada do Lucro Certo, que começa semana que vem. E aí eu vou reforçar um spoiler que eu dei antes da gente começar, que tem a comunidade no Facebook, né? Vai ter a comunidade fechada para os inscritos nesse evento. E nessa comunidade eu vou fazer um desafio para os que estiverem lá. Vou bolar um jogo e quem for vencedor aí desse jogo vai concorrer a uma bolsa do meu curso. Então, não fica de fora. Gostei. Se inscreve e entra lá na comunidade do Facebook, que vai ser bem legal dessa vez. Show. Marina, gratidão imensa, fiquei muito feliz com a nossa conversa. Espero mesmo, do fundo do coração, ter te ajudado, ter clareado aí, te dado um norte de por onde começar. E gratidão pela disponibilidade de estar aqui comigo. Nossa, eu fiquei muito feliz, de verdade mesmo, pelo convite, pela conversa, gostei. Você fala de uma forma muito simples, muito clara, e isso pra gente que é muito leigo, é muito importante, essa clareza na comunicação. Muito obrigada, parabéns pelo seu projeto, eu achei realmente bem legal. Por pensar em nós, porque nós esteticistas, os terapeutas, nós somos esquecidos. Tudo que tem para nós é tudo muito caro, mas o que tem é muito, muito pouco, né? Então, assim, algo realmente específico para a nossa área não tinha visto. Muito legal mesmo. Muito obrigada e sempre que... Nossa, vamos bater papo mais vezes. Sem dúvida, quando quiser. Gratidão, viu, querida?
Uma excelente noite para todos. Um Para vocês beijo. também.